Já parou para pensar que a comida que alimenta o gado pode esconder uma ameaça completamente invisível? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender as micotoxinas, um perigo silencioso que ronda as fazendas de leite e que tem um impacto gigantesco, não só na saúde dos animais, mas na segurança do leite que chega na nossa mesa. Para a gente entender o tamanho do problema, nossa análise começa num caso real, numa fazenda em Nova York, que de repente se viu no meio de uma crise e ninguém sabia o porquê. Os animais ficavam doentes, a reprodução simplesmente parou de funcionar e a causa era um completo mistério. 18,2%. Para ter uma dimensão do que isso significa, antes de descobrirem o problema, a taxa de concepção da fazenda tinha despencado para esse número. O normal numa operação saudável fica ali entre 50% a 55%. Então, 18% era um sinal claro de que alguma coisa estava muito, mas muito errada. E o buraco era ainda mais embaixo. Num único ano, um pico repentino de abortos foi responsável por 43% de todas as perdas anuais da fazenda. O rebanho estava, literalmente, entrando em colapso e a causa continuava sendo um fantasma. Bom, a resposta para esse mistério todo não era uma doença que se podia ver a olho nu. Era um culpado invisível, escondido bem ali, na comida dos animais. As micotoxinas presentes na ração. Tá, mas o que são exatamente essas tais de micotoxinas? De forma bem simples, são compostos tóxicos criados por mofos, por fungos, que crescem em plantações como milho e outros grãos. E essa contaminação na ração animal é um problema muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. Essas toxinas são produzidas por vários tipos de fungos, mas alguns deles são, digamos, os vilões mais comuns. O Aspergillus e o Fusarium, por exemplo, são figurinhas carimbadas no milho e em outros grãos, principalmente quando as condições de umidade e calor são favoráveis, sabe? Bem comum durante o armazenamento. Uma das toxinas mais conhecidas e problemáticas é a zearalenona, ou ZEN para os íntimos. O grande perigo dela é que sua estrutura molecular é tão parecida com o hormônio estrogênio que ela consegue enganar o corpo do animal. E isso, claro, causa um verdadeiro caos no sistema reprodutivo. Outro nome para a gente guardar é o do desoxivonevarol, o DON. Ele é tão comum que a presença dele muitas vezes é usada como um sinal de alerta para contaminação por outras toxinas, às vezes até mais potentes. E o apelido dele, vomitoxina, já entrega um pouco do estrago que ele pode fazer. Ok, então essas toxinas invisíveis entram no sistema de uma vaca leiteira, e aí, o que acontece? Bem, os efeitos não são pontuais, não é uma coisa só. Eles criam uma verdadeira cascata de problemas, um atrás do outro. O primeiro e mais dramático impacto, como a gente viu no caso daquela fazenda, é justamente na capacidade da vaca de se reproduzir. É aqui que os produtores geralmente acendem o primeiro sinal de alerta, porque o prejuízo é direto e muito visível. E aqui que a história fica mais complexa e super interessante. Porque olha só, na fazenda o problema foi um desastre. Mas em estudos controlados em laboratório, dando uma única toxina purificada para os animais, os cientistas nem sempre conseguem ver os mesmos efeitos devastadores. Isso sugere uma coisa muito importante. No mundo real, o grande perigo é a mistura, o coquetel de várias micotoxinas agindo ao mesmo tempo. Mas não é só a reprodução que sofre, não. A gente está falando de vacas leiteiras, então, obviamente, o negócio principal da fazenda também é afetado, a produção de leite. E essa tabela aqui é genial para mostrar o impacto sutil que essas toxinas podem ter. Um estudo sobre a exposição à zearalenona, a ZEN, mostrou que o volume total de leite produzido nem mudou. Mas olha só os componentes. A relação entre gordura e proteína, os níveis de nitrogênio ureico, tudo isso foi alterado. Ou seja, a qualidade do leite foi diretamente afetada. E com isso, a gente chega num ponto que é crucial. A questão aqui não é só a saúde da vaca ou o prejuízo do produtor. A gente passa a falar sobre a segurança do leite que vai para nossa casa. Para falar sobre isso, a gente precisa conhecer a aflatoxina B1. Essa é uma das micotoxinas mais perigosas que existem, inclusive com potencial cancerígeno. Quando uma vaca come uma ração contaminada com ela, uma transformação muito perigosa começa dentro do corpo do animal. Funciona assim, ó. Primeiro a vaca come a ração contaminada. Aí, o fígado dela processa essa toxina. Só que, nesse processo, o corpo do animal transforma a aflatoxina B1 em um novo composto, que ainda é tóxico, chamado aflatoxina M1. E adivinha para onde vai essa aflatoxina M1? Direto para o leite.
A gente pode até pensar que um animal tão grande e robusto como uma vaca seria mais resistente a tudo isso, né? Mas a verdade é que as vacas leiteiras modernas, que foram selecionadas para produzir muito leite, são, na verdade, especialmente vulneráveis a essas toxinas. E aí veio uma pergunta que é super comum. Ué, mas e o estômago super complexo da vaca, o rumen? Ele não consegue combater essas toxinas? A resposta é sim, consegue, mas tem um grande porém nessa história. Os milhões de micróbios que vivem no rumen são, de fato, desintoxicantes incríveis. Eles conseguem pegar algumas micotoxinas, como o DOM, por exemplo, e quebrar essas moléculas, transformando-as em substâncias muito menos perigosas. Eles reduzem bastante o risco. Só que aqui está o problema. As vacas de alta produção vivem sob um estresse metabólico gigantesco. Para produzir tanto leite, o sistema delas funciona de forma acelerada. A comida passa tão rápido pelo rumen que os micróbios simplesmente não têm tempo suficiente para fazer o trabalho de desintoxicação. E isso deixa o animal completamente exposto ao perigo. E tudo isso nos traz ao ponto final, a conclusão crucial da nossa análise. O veredito dessa história toda está no leite que a gente consome. A presença de toxinas como a aflatoxina M1 na cadeia produtiva do leite faz com que isso deixe de ser um problema só da fazenda e se torne uma questão de saúde pública que afeta todo mundo. Essa frase aqui resume a situação de forma perfeita, né? Ela mostra essa ligação direta que não tem como negar entre a qualidade da ração que o animal come e a segurança da comida que chega no nosso prato. Como a gente depende desses animais para nossa alimentação, fica no ar uma pergunta fundamental. Será que estamos gerenciando essas ameaças escondidas com o cuidado que elas merecem desde o comecinho da cadeia alimentar? A vigilância, pelo visto, precisa começar muito antes do leite chegar no copo.